Fala pessoal, como que vocês estão? Tudo em paz? Demorei um pouquinho para aparecer, mas já vim com um cenário aqui, por enquanto improvisado, né? Aqui temos as minhas medalhas, aqui é um vision board, né, de motivação. Aqui também ficam os meus livros nessa prateleirazinha. Aqui o meu certificado do jiu-jitsu. Aqui é onde eu trabalho. E é isso. Então, acredito que ficou bem legal. Gostei muito aí do ambiente, do cenário. E vamos pro vídeo. Bom, eu tava assistindo alguns vídeos de desenvolvimento pessoal e eu vi uma coisa que eu tenho certeza que vai agregar muito aqui para vocês. Eu já aplicava essa técnica, já apliquei essa técnica e nem sabia da existência dela. E essa técnica vai ajudar muito vocês que querem se destacar em apresentações, palestras, qualquer coisa que envolva se comunicar perante ao público, certo? Bom, para quem não me conhece, sou Gustavo Lafon, falo sobre desenvolvimento pessoal e agora eu vou compartilhar uma dor com vocês que vem me incomodando desde a adolescência. Eu sempre tive problemas com comunicação, né? Em me expressar e, enfim, eu era muito tímido também, muito uma pessoa muito na minha e não me comunicava com as pessoas. Eu venho desenvolvendo a comunicação, melhorei muito e em todo esse tempo, desde que eu entrei no nicho de desenvolvimento pessoal, eu comecei a ter desafios e incentivos a melhorar a comunicação. E um dos desafios que eu recebi recentemente foi através do meu professor de vôlei. Para quem não sabe, eu fiz vôlei durante um bom tempo na minha adolescência e ele me convidou para poder não palestrar, mas trocar uma ideia, dar um incentivo ao time de vôlei, né, dos jovens lá, que tem em média de 14 a até 17 anos, se eu não me engano. Eu achei uma ótima oportunidade e, claro, eu não recusei, né? Eu acho que se você quer evoluir, quer desenvolver uma habilidade ou alguma coisa na sua vida, você tem que se colocar em desafios, se colocar no desconforto e nas posições difíceis. É assim que você vai aprender, certo? E foi muito ousado da minha parte, porque o meu histórico de apresentações não é dos melhores. Eu sempre fui muito mal em apresentações escolares, na faculdade também. Eu gaguejava, eu tremia, eu travava, Cara, acontecia de tudo, de verdade mesmo. Era horrível, simplesmente horrível. O coração parecia que ia sair pela boca, era uma sensação muito ruim. Então, era um dos grandes desafios de eu me comunicar com muitas pessoas, sabe? Bom, aí eu fiquei pensando como é que eu vou me comunicar com esses jovens, como é que eu vou passar a minha visão, a minha mensagem e motivá-los. Não vou mentir, passou muitos pensamentos negativos para eu desistir e não fazer porque tinha grandes riscos de eu travar ou de passar vergonha, sabe? Mas eu apenas filtrei os meus pensamentos e priorizei em pensar como que eu iria fazer aquilo. E claro, pensei positivamente também que eu iria conseguir fazer e ponto final. E foi aí que eu apliquei a técnica da visualização tática. Antes de eu falar sobre essa técnica, eu vou dar um insight aqui para vocês que eu sempre fazia e nunca dava resultado, nunca deu na verdade, né? Em todo o histórico de apresentações que eu tive, eu sempre tentava decorar o assunto para eu poder apresentar. Então eu ficava dias, semanas, às vezes até antes da apresentação tentando decorar, lendo ali. Isso não funciona. Não adianta decorar. Ou você vai travar, vai acontecer alguma coisa, ou vai ficar muito robotizado. Então, a técnica da visualização tática consiste em o quê? Você visualizar um cenário e vivenciá-lo antes mesmo de acontecer. Então, você vai colocar tudo aquilo em prática, seja com seus amigos, sua família, sua namorada, ou até mesmo sozinho. Você pode colocar isso em prática sozinho. Apenas finja que tem um público na sua frente e comece a apresentar. Você pode fazer isso gravando também para você ver onde você está errando, onde você pode melhorar e ir treinando, ir fazendo repetidas vezes. Então, essa técnica não é você fazer uma vez e parar, você tem que fazer várias e várias vezes até você ver que você está ficando confortável em falar desse assunto.
E depois que você aplicar milhares de vezes, tem grandes chances de você se dar muito bem na sua apresentação, na sua palestra. Eu tenho certeza disso. É óbvio que você vai falhar muito, você vai errar muito, você não vai saber como fazer, como falar, como colocar em prática. Isso é óbvio. Mas a grande questão dessa técnica é você estudar, revisar o conteúdo e colocar em prática. Estuda, revisa, coloca em prática. E conforme você for fazendo isso, o seu cérebro ele vai começar a se adaptar. Então você vai falar melhor, você vai lembrar melhor do conteúdo, o conteúdo vai fixar muito mais na sua mente e ao decorrer também vai acontecendo diversos problemas. Você vai travar, você vai gaguejar, você vai ver que você falou de uma forma que poderia ter sido melhor e você vai ajustando isso em cada prática que você faz. Então você já está vivenciando aquele cenário 1 milhão de vezes, certo? E já ajustando todo o caminho. Então, se por acaso acontecer alguma coisa no dia da apresentação, você vai saber como improvisar. Tá, Gustavo, mas por que isso? Acontece que nosso cérebro não lida bem com surpresas emocionais. Medo, ansiedade, nervoso, estresse. A partir do momento que sua mente já vivenciou aquela situação inúmeras vezes, aquilo já deixou de ser novo, já ficou comum. E, convenhamos, nosso corpo e nosso cérebro respondem muito melhor quando é algo comum, quando é algo que você já repetiu diversas vezes, quando é algo que você já teve a experiência. Pessoal, essa foi a técnica. É óbvio que tem muitas outras técnicas que podem ajudar vocês com a comunicação, até mesmo a como ficar mais calmo, né, para poder fazer a apresentação, se sentir confiante, mas acredito que essa vai ser uma das principais e que tem muito poder de resultado. Depois de ter aplicado essa técnica, eu fiquei muito mais confiante para a apresentação. E quando foi no dia, aconteceu imprevistos, aconteceu surpresas. E o que foi essas surpresas? Esquecimento. Eu estava ali falando, eu estava me comunicando até que bem, me comuniquei muito bem no dia da apresentação, só que às vezes dá um branco, né? Você está ali seguindo uma linha de raciocínio e às vezes alguém para te perguntar alguma coisa, e você entra em outra linha de raciocínio. Então, quando você vai voltar, você meio que se perde, né? E você esquece do que você iria falar. Então, isso pode acontecer, certo? Mas como eu já tinha executado várias e várias vezes, eu simplesmente improvisei e ficou imperceptível. De um menino que não sabia apresentar, travava, sentia um frio na barriga, para essa última apresentação que eu fiz agora, né, de incentivo, de troca de ideia ali, foi assim disparado 100 vezes melhor, sabe? Então é uma técnica que realmente funciona e eu coloquei em prática e pude perceber a evolução, né, de eu ter aplicado isso em minha vida. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês coloquem isso em prática e possam ter a experiência de ver o quanto isso vai ajudar vocês. Deu um problema aqui na luz, eu acho que ficou escuro em algumas partes do vídeo, mas não tem problema. Acho que mesmo assim a qualidade vai ficar ok. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.